No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Aqui estamos mais uma vez abraçando a todos os irmãos, companheiros, amigos, a você que apoia o Minuto da Unicidade, programa de rádio Nossa Voz. É um prazer ter todo mundo por aqui. Deus abençoe e dê uma semana de bênçãos para cada um de nós. Eu cito aqui quase que constantemente um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, onde Paulo fala, que o Senhor Jesus, embora sendo em forma de Deus, não considerou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e achado semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Nós conhecemos muito bem essa carta que Paulo escreve aos irmãos de Filipos, dessa cidade importante na época, uma grande cidade, uma cidade com sua relevância. E nós falávamos na sexta-feira, respondendo pergunta que é feita várias vezes por pessoas, por vários irmãos que nos acompanham aqui. Em algum momento Jesus afirmou ser Deus, e nós estávamos falando aqui, eu abordava que o Senhor Jesus ele veio, vamos dizer assim, de forma oculta. Ele não veio aqui mostrar-se como Deus, embora isso tenha acontecido. Em alguns momentos ele precisou revelar sua verdadeira identidade para os seus, mostrar. Quando falou para os judeus, de maneira nenhuma eles o aceitaram, eles o receberam. Veja lá, então, portanto, o vídeo aqui no YouTube da última sexta-feira. Lembrando você que ouve na rádio, todo esse quadro específico tem um canal no YouTube com este nome, Minuto da Unicidade. Procura lá, se inscreva e veja lá os conteúdos. Talvez a sua pergunta, o seu questionamento esteja lá de repente. Vai lá, se não tiver, deixa nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta, uma sugestão de um tema que a gente vai ter aqui o carinho no momento oportuno de falar com você. Mas dito isto, eu dizia, o Senhor Jesus veio na forma humana. E cito esse texto aqui, ele esvaziou-se. Agora, uma pergunta pautada para você, para que nós possamos refletir sobre esse texto de Filipenses aqui, essa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Qual é o contexto que gira em torno desta reflexão? O que Paulo diz aqui? Vamos ler o contexto, que aí vai ficar mais fácil, vamos dizer assim, para você compreender. Vamos ler do começo? Melhor, vou ler aqui apenas do verso 3, Filipenses 2:3. Olha o que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Você está entendendo o contexto? Eu gosto da tradução da NVI nesta parte, porque ela traz um esclarecimento muito maior ainda. Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não o Filho de Deus, ou igual a Deus, como diz a tradução comum. A NVI diz que embora sendo Deus, não considerou por usurpação vir aqui desta forma. Ele não veio aqui para se exibir. E o texto ele está falando, o texto ele gira, o contexto dele, em torno da humildade. Falando para nós, para os filipenses, sejam humildes. Vamos deixar a vaidade de lado, vamos deixar o ego de lado. Não vamos buscar somente os seus próprios interesses,
Não cuide para o que é de vocês próprios, mas para o que é interesse dos outros. Vocês têm que ter a mesma atitude de Cristo, que mesmo sendo Deus, que embora sendo Deus, essa é a tradução correta, essa é a expressão correta. Não é que embora seja sendo filho de Deus, ou parecido com Deus, não. O próprio Deus veio, ele não veio aqui para chegar e estufar o peito dizendo, olha, eu me fiz homem, mas na verdade eu sou, embora ele tenha falado em alguns momentos, ele precisou se revelar, veio para o que era seu, como diz João, mas os seus não receberam, né? Estava no mundo, lê lá o Evangelho de João capítulo 1, estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Quem fez o mundo? Por ele, não por eles. Por isso que Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus o céu. Pois é. Veja que embora sendo, que apesar que mesmo sendo Deus, ele não veio aqui a esta terra com esta finalidade, mas ele veio como homem e diz o texto, achado na condição humana, após estar na condição humana, ele desceu mais ainda, para servir, para nos servir. Lembra lá, o Evangelho de João capítulo 13, que ele coloca uma toalha, amarra na cintura, se ajoelha aos pés dos discípulos e começa a lavar os pés de um por um? Serviço de escravo. E Pedro fala, Senhor, tu jamais lavarás os meus pés. Eu não aceito isso, como que o meu Senhor vai lavar meu pé? Que é isso? É o contrário, eu que devo lavar o pé do Senhor, os pés do Senhor. E Jesus disse o quê? Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo, eu preciso fazer isso aqui. Você entende? Então, ao invés de você perguntar, as pessoas falam, não pode ser Deus, porque Deus, se viesse aqui, fulminava todo mundo, matava todo mundo, e não ia sobrar para ninguém. É claro que ele se esvaziou, diz o texto, né? Aniquilou-se, porque é ou não é? Depois você achado na condição humana, essa natureza, essa condição, né? O ser humano pecador do jeito que é, andar no meio dos pecadores, viver, né? Estar dentro do ventre de uma pecadora, que é o caso de Maria, se humilhou a ponto de ter uma genealogia, né? Com personagens que cometeram os mais absurdos. Pois é, essa é a genealogia de Jesus, estude. Por isso que os fariseus lá falavam, olha, esse daí, por isso que você vai entender que ele diz, todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado. Por quê? Porque a condição humana dele é misericórdia, né? Judá, se você vê o que os filhos de Jacó fizeram, os absurdos que eles fizeram, escapava ali dois ali, talvez José e Benjamim, duas pessoas nobres, mas os outros, misericórdia. Irmãos, nós temos muita coisa para falar desse assunto, é por isso que nós estamos aqui todos os dias com essa proposta. O Senhor Jesus é o único Deus verdadeiro. E é por isso que a Bíblia fala, vocês não façam nada por inveja, vanglória, por vaidade, mas por humildade. Sejam humildes, assim como Cristo que... Verso 6, embora sendo Deus, não considerou essa posição, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, né? Porque é, de fato, né? Mas esvaziou-se a si mesmo. Quando nós vamos entender que Deus foi manifestado em carne, para Deus ser manifestado em carne, ele vem como ser humano, simples. 1 Timóteo 3,16, indiscutivelmente, isso não tem discussão. Mas é o que os homens vão discutindo ao longo dos séculos. É o que mais se discute. É o que mais se discute ao longo dos séculos, os concílios e mais concílios, justamente discutindo o que a Bíblia fala para não discutir essa condição. Quer dizer, os seus, né? Não devem discutir esse mistério da piedade. Estude sobre ele, 1 Timóteo 3,16. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você uma semana abençoada. Ore por esse trabalho, seja um apoiador desse ministério e nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que está na rádio, fique com mais um louvor e nós voltaremos em seguida. Um abraço, até amanhã. Minuto da Unicidade.